canal. Eu sou a Solange e hoje vou falar um pouco com você sobre intertextualidade. Vamos ver? O que é intertextualidade? É a relação que se estabelece entre dois textos. Veja o exemplo do filme O Diabo Veste Prada. Veja como a propaganda referencia O Quiabo Veste Prada. A intertextualidade pode ser verbal ou não verbal. Ela pode estar presente na música, no filme, na novela, na pintura. A intertextualidade pode ser implícita ou explícita. A referência implícita não é facilmente identificada. Ela exige um conhecimento prévio do leitor, pois não possui a fonte. Minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Bom, cada um tem o time que quiser. Observe que a referência está implícita sobre a canção do exílio. Já a referência explícita é identificado facilmente, pois está de maneira clara e o leitor consegue perceber. Observe como a canção do exílio é uma referência explícita num poema de Carlos Drummond de Andrade. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Agora eu vou apresentar para vocês alguns tipos de intertextualidade. Vamos ver? Paráfrase é a recriação de um texto já existente, que mantém a ideia original de um texto. Veja o exemplo da poesia de Paulo Leminski. Confira, tudo que respira conspira. Paulo Leminski já nos alertou para conferir, pois tudo que respira conspira. A paráfrase é a reescrita de um texto que mantém a ideia original. Ela modifica algumas palavras. Um exemplo são os resumos. Citação é o acréscimo de partes de outras obras numa produção textual, citando o autor. Exemplo: analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Capin, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. A citação referencia a ideia de um outro autor, citando entre aspas. A sua não menção pode ser considerado plágio. Epígrafe consiste no acréscimo de uma frase ou parágrafo a ser discutido em um texto. Veja o exemplo. O mais corajoso dos atos ainda é pensar com a própria cabeça. Coco Chanel. Esta frase serve como uma abertura. A epígrafe traz o assunto que vai ser narrado no texto, geralmente utilizado em monografia, artigo, textos científicos. A alusão faz referência aos elementos presentes em outros textos. Consiste em uma menção. Veja o exemplo sobre a Guerra de Troia. Eu ganhei um presente de grego. Meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Na alusão, é preciso que o leitor perceba a referência, que pode referenciar um lugar, um personagem ou algum acontecimento. A paródia é uma crítica irônica de caráter humorístico, recriando o texto de uma maneira diferente. Veja como a propaganda do Bombril utiliza o humor para referenciar o quadro da Mona Lisa. A paródia, na maioria das vezes, utiliza o humor, podendo mudar totalmente o assunto da referência. A tradução caracteriza-se em uma espécie de recriação, na qual um texto passa por adequação em outra língua. Por exemplo, quando um livro em português é traduzido para o espanhol. Estes foram os tipos de intertextualidade mais comuns. É evidente que intertextualidade é o diálogo de um texto com o outro. Espero que você tenha gostado. Obrigada por assistir.